Olá pessoal, eu estou aqui novamente, né? Trabalhando passo a passo, devagarinho, toda essa estruturação desse canal, com o objetivo, desde o começo foi falado, né? Que seria expor a minha visão, o meu pensamento a respeito das coisas. Para muitos é tipo, dane-se o seu pensamento a respeito das coisas, mas para outros, mas eu acredito que todo mundo que ouve tem uma elucidação, para pensar um pouquinho. E hoje eu quero falar sobre a extinção do homem. O homem está sendo extinto devagarinho, não, já faz algum tempo que isso está acontecendo através das ideologias, televisão, música. Uau, olha isso, que lindo. Então já faz algum tempo, Buddy Boy, que o homem tem sido tratado como algo ruim, uma espécie ruim na Terra. E não sou eu que estou falando, a ciência, ela tem comprovado aí o trabalho minucioso, intenso de todo esse sistema que compõe a sociedade que nós vivemos, tentando exterminar o sexo masculino, o homem de fato, o macho, porque esse macho tem incomodado. Um dos motivos de eu não estar numa plataforma ministrando pensamentos e ideias dos outros a respeito da existência é porque em cima de plataformas você não pode ser um ser masculino, você tem que ser algo híbrido, submisso a um critério religioso do sistema que não tem nada a ver com a espiritualidade masculina. A evolução da espiritualidade masculina é uma outra coisa, que não é essa manifestação religiosa do ser. Se a gente analisar o Papa é o máximo da espiritualidade segundo o critério da religião para o homem. É aquilo ali que é o parâmetro. Um padre, né, um pastor, esse é o parâmetro que a sociedade coloca. Para quem não sabe, os pastores que vão me ouvir aqui, se vão me ouvir, você é um funcionário do sistema, como eu fui 2 décadas da minha vida. Eu cresci dentro dessa realidade, para forjar, para formatar, para formar homens segundo esse parâmetro. Uma espiritualidade que não é espiritualidade, é uma religiosidade masculina. Um homem que não tem boca para nada, um homem que tem que tudo que acontece pejorativo com o teu ser, com o metabolismo desacelerado e etc., o homem tem que aceitar isso como a obra do Senhor, é a obra do Senhor. E não tem nada a ver. A espiritualidade do homem, eu acredito na evolução da espiritualidade do homem, mas eu não gosto do machismo, entendeu? Porque o machismo também é uma ideologia de dominação, como eu não gosto do feminismo, tudo isso é porcaria, tudo lixo, mas o ser masculino que o sistema torna religioso, não é a representação da espiritualidade masculina. A representação da espiritualidade masculina é a evolução do homem. E essa evolução ela acontece através de autoconhecimento. Você em cima de uma plataforma, com um microfone, com critério de formatação, você vai formatar essas pessoas segundo a intenção social, né? Que tem os seus propósitos, e que essa coisa foi construída e a gente não está ligado como que isso foi construído. Então os homens estão deixando de ser homens, o sistema tem colocado esse sistema de corrupção do homem, tem trabalhado na alimentação, trabalhado na água que bebemos, tem trabalhado nas ideologias, nos filmes que assistimos, nas músicas que ouvimos, na religião que professamos, tem minimizado a condição do homem. Hoje ser homem é um crime. É crime você ser um homem, né? Você ser um macho alfa, ser o que for, é um crime.
Os homens estão sendo incriminados. E o que tem acontecido? Pessoal, nós temos um critério biológico humano, macho e fêmea. A ciência aí está falando que existem outras formas de manifestação e está tudo ok, cada um faz o que quiser. Eu estou falando de homem, de macho, homem. O homem que deveria ser homem, se comportar como homem, tem atitudes e comportamento e atitudes femininas, está feminino, né? O homem está feminino, submisso a toda uma ideologia feminista, romantizando a espiritualidade, e a maioria dos homens tem caminhado para dentro, maioria não, uma parte dos homens tem caminhado para dentro dessa realidade aí. Agora eu vou viver a espiritualidade, agora eu vou caminhar por esse movimento da espiritualidade, e você vê tanto o critério religioso para o homem, que deixa desequilibrado, que gera tantas situações, tantas controvérsias, tantos argumentos, como essa espiritualidade aí que tem comercial, que tem sido apresentada para as pessoas, que é uma religião. Isso não é espiritualidade, porque a espiritualidade ela traz um estado de plenitude tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. E um monte de homem aí que não tem identidade, problema de orfandade, problema de personalidade, problema de não sei do que, tem se tornado isso. Lembra do Zacarias dos Trapalhões? Mais ou menos aquilo, tá ligado? Aquele Zacarias dos Trapalhões, quando tinha uns dentinhos, assim, uma peruca. Então os homens têm se tornado isso. Não está numa plataforma formatando pessoas. Por quê? Porque ali eu não estou, porque ali não tem como você ser homem. Entende? Você tem que neutralizar o masculino em você. Você tem que castrar o masculino em você, entendeu? Em partes funcionou, foi uma coisa legal por um período, mas não dá mais. O homem ele precisa ter claridade e entendimento que o critério religioso para ele, que o condiciona como um ser equilibrado para viver em sociedade, que na verdade o desequilibra porque mata a testosterona dele, diminui a testosterona. Brothers e sisters, o que o homem imagina na sua mente, assim ele será. Se ele colocar coisas híbridas na mente dele, ele vai se comportar assim. Se ele romantizar a espiritualidade, ele vai se comportar assim. Se a mente dele for dominada por dogmas religiosos, ele vai se comportar, vai ser uma programação para ele. Então os homens precisam se descobrir, se reencontrar, assumindo ser homem. Não pode ter medo, porque ser homem hoje é uma ameaça, né? Os homens têm sido... você vê assim um movimento feminista querendo taxar o homem, o ser masculino, e condicionar um homem ao padrão que o feminismo acha que o homem tem que ser, e os homens acuados porque as leis estão juntos com esse movimento, acuando o homem, castrando o homem, condicionando o homem. Você não pode aceitar isso para sua vida. Mesmo que você viva na sua solitude, você não pode se subordinar, aceitar o critério, o padrão social dos dias de hoje. De uns 10 anos para cá, ele veio violento, querendo destruir, catequizar, helenizar o homem a uma condição que é vergonhosa, é humilhante, degradante. Para tudo existe um julgamento. Se você manifesta o ser masculino que você é, para tudo existe um julgamento da sociedade, os padrões da sociedade, querendo impor aquilo que não que não tem capacidade funcional, né? Querendo impor critérios que desrespeita a condição biológica, a condição mental, a condição estrutural do homem conforme ele foi criado, conforme ele foi feito. É claro, queridos, existem homens que são ruins, existem mulheres que são ruins, existe machismo, existe feminismo, crimes cometidos através desses tipos de pensamento. Isso deve ser incriminado, com certeza. Mas o homem não pode deixar de ser homem. O homem está com medo de ser preso, ele tem medo de tudo, ele tem medo de ter testosterona, ele tem medo de ter barba, ele tem medo de falar como homem, se comportar como homem, e não pode mais acontecer isso. Os homens precisam se assumir homens,
não pode ter medo de ser homem. Querido, se você nasce homem e você não pode ser homem, o que você vai ficar fazendo vivo nesse planeta? Ou você assume ser homem ou você morre. Entendeu? Ou você assume ser homem ou você morre. E cair fora. E cair fora dessas ideologias todas, desses pensamentos todos aí, que quer condicionar um homem a um padrão que não é a sua condição natural. O homem foi criado para um propósito. Eu tenho 2 meninos na minha casa. Eu estou muito preocupado, né, com esse extermínio da natureza masculina. Sim, espiritualidade, balance, equilíbrio, contemplação existencial, evolução espiritual, com certeza. Com certeza todos nós temos que viver essa condição. E eu quero chamar os homens e as mulheres de verdade, homens de verdade, mulheres de verdade, que concordam. Buddy boy, vem cá, vem aqui, que concordam com isso que eu tô falando. Eu não tô menosprezando o ser feminino. Olha lá, ó o bambam, ó o bambam, olha que lindo. Aê, esse é o machão, ó o machão, ó o machão. Tem que castrar o cachorro, tem que castrar o gato, tem que castrar... Que castrar o quê? Castrar o homem. Entendeu? Se você fez vasectomia, muda isso na sua vida, irmão. Você não tem que andar castrado, não. Você tem que ser homem. Você não tem que mexer na sua estrutura hormonal para ficar agradando ninguém, não. Você tem que ser homem. Isso é um assunto franco e sério. Você que tem filhos homens, entende? Você que é pai de menina. O homem, quando ele é enfraquecido, vai enfraquecer tudo, toda a estrutura social, vai enfraquecer as mulheres, as casas são enfraquecidas, e por algum momento, intimidados, você vai sendo condicionado a essa pressão, a esse julgamento social, religioso, a respeito de como o homem deve ser e se comportar, e você vai se ferindo, você vai se machucando, e você vai se subordinando a um padrão, a um critério que não é o plano natural da vida para o ser masculino. Sim, espiritualidade. Sim, equilíbrio. Sim, isso é verdade. Nós temos que ter bom senso, entende? O homem viver com bom senso, saber até onde vai, né? Não passar dos limites que prejudica de fato o outro, mas ele não pode se anular na sua essência, na sua existência. Não pode. Não pode, é sepultar os homens em vida, assim como a mulher não pode anular o feminino dela, né? Por causa de um feminismo, um feminismo, um comportamento de homem, né? Um comportamento de homem na mulher. Aí as mulheres começam a parecer homem, vai pregar num altar, parece um homem pregando. Querida, você nasceu para ser feminina. A coisa mais linda que existe no mundo é um homem másculo equilibrado e um ser feminino equilibrado. Entendeu? Então não abre mão da sua condição natural. Assim como eu não abro da minha vida, eu montei esse canal aqui para dar esse brado espiritual e profético, né? Espirituoso, porque eu tenho 2 filhos. Os meus filhos na minha casa são amados, não são mimados. As pessoas confundem amor com mimo. Mimo é quando o seu filho faz algo que está fora do padrão, que vai prejudicar ele e você passa pano, né? Isso é mimo. Agora amor, beijar o tempo todo, abraçar o tempo todo. Eu já vi pessoas falando que isso é mimo. Olha que estupidez e ignorância. Nossos filhos precisam ser amados, afagados. Mimado não, mimado é uma outra coisa. Se fizer algo fora de um padrão que vai prejudicar ele, vai prejudicar o outro, dentro da estrutura, da essência da vida, aí ele vai ser corrigido, entendeu? Com certeza. Então é isso, pessoal. É isso, pessoal. Não abra a mão de ser homem. A coisa mais maravilhosa que existe no mundo é ser homem, é ser um ser masculino. Mulheres queridas, a coisa mais bonita que existe não é uma mulher masculinizada que se comporta como homem, blá, blá, não, é um ser feminino. Hoje a estrutura social, econômica, social destruiu tudo, a família, né? Tem tentado destruir a família. Se a gente não tiver bom senso, as famílias se unir e entender essa realidade, o que vai ser dos nossos filhos?
entendeu? Respeite o feminino, respeite o masculino, não respeita o machismo, né? O machismo no sentido pejorativo, né? Que o coronel, isso não pode ser respeitado, né? E nem o feminismo, né? Queremos direitos iguais, ok. Vamos trabalhar lá em alto mar, onde os homens trabalham, que você não vê nenhuma... Não tem direitos iguais, cada coisa é uma coisa. Os direitos são iguais. Os direitos da preservação da vida, a preservação da espécie. Isso que eu tô falando é a preservação da espécie. Entendeu? Muitas pessoas falaram pra mim, castra o seu cachorro. Ele é meio doidão, assim, ele tem muita testosterona, o Buddy, mas eu não vou castrar nada. Meu cachorro não vai ser castrado. Entendeu? Nada na minha casa é castrado. Ele dá um trabalho, mas ele já tá amadurecendo, né, Buddy? Buddy boy! Buddy! Vem cá, Buddy! Ele já tá amadurecendo um pouquinho, daqui a pouco ele fica tranquilo. Você pode ter um nível alto de testosterona, você vai amadurecendo, você vai entendendo essa realidade. Quando você é adolescente, por que os jovens e os adolescentes são tudo destrambelhado? Porque os homens não sabem lidar, os homens que deveriam ser maduros são infantilizados quando ficam velhos. Eles não sabem lidar com a sexualidade do homem, não sabem nem com a sua própria sexualidade, né? O homem tá aí com 50, 60 anos, não sabe lidar com a sua própria sexualidade, anda com essa coisa toda escondida, enrustida. E não pode ser assim. A gente tem que ter o autoconhecimento da nossa sexualidade, não castrar ela, equilibrar a sexualidade, para que você possa viver na sua plenitude de vida, os seus filhos, a sua família e aquela sociedade maravilhosa. Queridos, quem é homem, tem que ser homem. Mulheres, sejam femininas. Seres humanos que vivem outras realidades. O que eu estou falando não está relacionado a preconceito com ninguém. O que eu estou falando aqui cada um viva a sua paz. Vamos ter paz todo mundo. Homens respeitando o feminino, mulheres respeitando o masculino, ambos respeitando as decisões sexuais de cada um. Cada um faz o que quiser. Respeitando o ser masculino, tá tudo de boa. Entendeu? Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de comentar. Por favor, compartilhe o canal. Aqui é franco, né? É franco, é uma ideia franca. E eu não tenho a intenção de ser mal educado, desrespeitoso com ninguém. Pelo contrário, eu tenho a intenção de me colocar no meu lugar e ser respeitado na minha posição e respeitar cada pessoa naquilo que ela decidiu ser. Tá certo? Vou terminar esse vídeo aqui com essa visão maravilhosa. Olha que lindo. O Buddy Boy ali não é castrado e nunca será. Meu cachorrinho, né? Se você castra aquele cachorro ali, vem cá, Buddy. Se você castrar ele perde essa identidade. Entendeu? Fica comendo açúcar igual louco aí, homem. Trigo igual louco. Açúcar e trigo é ração. É como se fosse ração para rato. Entendeu? Você pode comer um pouquinho ali, um docinho que você gosta, uma pizza de vez em quando com a sua família, mas não fazer isso à base da sua nutrição. Você precisa comer alimento, né? Perder peso, né? E comer alimento que vai potencializar a sua masculinidade. Entendeu? Você é um ser masculino. Ame ser um ser masculino. Não acha que isso daí não seja um Pateta, ou um Mickey, ou Pato Donald, não, faz uma cara que os caras estão trabalhando aí para diminuir e minimizar o ser masculino. Seja equilibrado. Anda junto com homens equilibrados e maduros, vocês que são jovens, que tudo vai dar certo. Paz e bem, paz profunda, balance, in self, equilíbrio, contemplação, estado de presença, autorresponsabilidade, com muita alegria, com muito amor e com muita paz. Let's go, guys!